no ar, Politicast. A gente estava verificando aí as últimas notícias e o presidente Bolsonaro acabou de publicar um vídeo com crianças venezuelanas e ele culpou a esquerda pela fome. Fez lá um discurso, usou da imagem daquelas crianças. Ele esteve no centro de acolhida a refugiados em Boa Vista, no estado de Roraima. E foi lá para fazer esse vídeo e dizer que a culpa daquelas crianças estarem passando fome era da esquerda. É um comentário que a gente vê tentar ideologizar a fome, como se no Brasil um governo de extrema direita, radical de direita, não tivesse pessoas passando fome. A gente tem visto imagens de pessoas disputando sacos de lixo no caminhão de lixo, como foi a imagem que viralizou lá em Fortaleza, pessoas pedindo ossos para tentar se alimentar, e ele vai fazer política em cima de um tema tão sensível, né? Eu queria ter um comentário um pouco sobre isso. Acabou de acontecer isso, acabamos de verificar essa notícia. Eu sei que você talvez nem tenha visto, mas o fato em si é um pouco chocante, né? Sim, primeiro que a gente tem um governo extremamente mentiroso, né? A gente tem várias notícias aí de fake news, a última que ele colocou sobre a vacina é assustadora. Mas, Marcelo, um pouco disso traz o retrato, a sociedade ela é dividida em classes sociais, né? A gente tem aí a miserabilidade avançando com o processo da pandemia mais ainda. Você falou das pessoas que estavam aí comprando ossos, né? Que estavam também pegando materiais reciclados em caminhões de lixo, né? Então, na verdade, assim, as pessoas, elas estão comendo, né, o mínimo, né, elas estão, assim, passando fome realmente, e quando ele vai fazer essa crítica, sempre colocando o lado da esquerda, é uma maneira aí de, mais uma mentira, porque a esquerda sempre defendeu, né, e sempre defende que haja alimentação para todas e todos, inclusive, nesse processo da pandemia, que haja um auxílio emergencial aí, alimentação, né, seja uma cesta básica, ou até o auxílio emergencial que ele propôs se eu não me engano, R$200, né, R$300, daí foi ampliado para R$600, com a luta aí dos parlamentares na Câmara, inclusive a bancada do PSOL. Quando ele traz isso, é para tentar reduzir, porque ele está no governo atual, ele está há 4 anos quase, né, nós estamos no 3º ano do governo Bolsonaro, e a miserabilidade vem avançando no país. E quando ele faz essa questão dos imigrantes, que são refugiados, nós temos até, inclusive, uma lei federal que dá total amparo para os imigrantes refugiados, que hoje a grande maioria não tem nenhum apoio. E daí falta, porque as verbas para assistência social, elas são minguadas, né? Não reverte, né? Ele não investe nisso. Então, a gente tem esse resultado, e sempre colocando a esquerda como sempre de uma forma depreciativa, né? Que a esquerda, ela não tem um trabalho social, que não defende, né, a alimentação para todos, que não defende aí melhores salários. A impressão que eu tenho, eu não sei se você concorda com essa minha avaliação, Fernanda, Sim. é que ele está sempre em campanha, é uma campanha permanente. Ele esquece de governar, ou então falta ali competência para governo, porque ele deveria estar propondo soluções para acabar a fome, né? Todo mundo sabe aí que o Auxílio Brasil, ele está muito mais preocupado. Quem acompanha um pouquinho do que acontece em Brasília, do pensamento político do presidente, sabe que ele está muito mais preocupado em usar do Auxílio Brasil para aumentar sua popularidade, sobretudo nas camadas mais pobres, onde ele tem um índice maior de reprovação, do que efetivamente matar a fome. Até porque a gente tem vídeos que a gente pode passar aqui. Primeiro eu quero ouvir teu comentário, para a gente ver exatamente o que ele pensava em relação ao Bolsa Família. Ele era muito crítico, dizia que aquilo servia para as meninas do Nordeste engravidar. Tem as declarações dele aqui, daqui a pouco a gente vai passar. Postura machista, né? Postura também. Machista, dizia que não encontrava pessoas para trabalhar lá no Nordeste, enfim, posturas lastimáveis que a gente, infelizmente, vê de maneira cotidiana na fala do presidente, né? Exatamente. Então, quando você traz essa questão do Auxílio Brasil, né, que você comentou, Sim. que tem essa nova mudança, ele traz realmente que é por eleição, né? É uma questão eleitoral. Ele está muito mal nas pesquisas, ele tem perdido cada vez mais a popularidade e apoio eleitoral. Ele sabe que tem esse problema e investindo no auxílio, né, no Bolsa Família, que mudando o nome, porque na verdade é isso. Não tem nada de novo, não tem nada de criativo, não tem nada que vem resolver o problema real da miserabilidade. Ele não vai aumentar. Eu quero pedir permissão para discordar. Tem algo novo. Ele está furando o teto e isso é preocupante para a economia do Brasil. Está estourando o orçamento. Dinheiro dentro do orçamento tem, né? Mas eles, qual que é a técnica, no meu entendimento, Fernanda? Você estoura o teto com algo que é aceitável pela população, que é matar a fome das pessoas carentes. Eu acho que isso é unânime, né? Todo mundo vê a necessidade das pessoas para sobrar dinheiro dentro do teto.
E o dinheiro dentro do teto é para fazer esquema eleitoral, é para comprar voto através do orçamento secreto, é para poder fazer a emenda do relator, que não tem fiscalização. É mais uma novidade do governo Bolsonaro, né, que criticava tanto a falta de transparência, e a gente está verificando na prática o que é efetivamente a falta de transparência. Me perdoa te cortar, mas eu acho que esse é um detalhe que é importante a gente colocar como novidade no Auxílio Brasil. Vai estourar a economia e vai prejudicar ali na frente exatamente as pessoas mais pobres que mais precisam. É o chamado dá com uma mão e tira com a outra. Exatamente. Mas aí entra naquela discussão, né, que a gente tem esse negócio de estourar. A gente paga com a dívida pública absurdamente, quase mais de 40% com a dívida pública. Se a gente for discutir a questão da alimentação, o que é prioridade para um país, e realmente agora nesse momento de pandemia, após uma pandemia, o que é mais importante é você garantir a alimentação básica da população e não pagar a dívida, né? Então, tem aí essa discussão, porque uma grande parcela vai para a dívida pública, né? Tanto é que tem uma auditoria da dívida pública sendo discutida, que já foi paga mais de 3 vezes, né? Nós temos várias pesquisadoras da área que traz isso com grande propriedade. Então, se a gente pegar e estourar o teto, ótimo, vai estourar o teto, mas por que não... E daí entra a prioridade do governo, né, federal. Qual que é a prioridade dele? A prioridade é realmente investir na educação, na saúde, na alimentação? Não, é só para fazer espaço eleitoreiro mesmo. Ele realmente continua em campanha, né? O Bolsonaro ele não sai da campanha, tanto é que ele cria vários fatos novos, um mais absurdo do que o outro, envergonhando a população brasileira, envergonhando nacionalmente, internacionalmente. Para dar discurso para os seus apoiadores. E junto disso, ele tem aí os ministros e as ministras que têm a reboque, que também trabalham dessa forma, né? Trazendo pérolas aí, que não agrega, que não traz um avanço para o país, que não propõe nada de novo, pelo contrário, cria problemas que já está sendo produzido, que já tem de acúmulo, né? Inclusive na questão aí da saúde, assistência social, na luta das mulheres, né? Corte de verbas. Então, é isso que a gente tem. Estourar o teto aí, em relação a investindo na alimentação, realmente é algo apelativo, é uma coisa que nós defendemos, né? Que você tenha que investir, que haja um programa para voltar. Mas aí, se a gente for fazer esse paralelo, nós temos a dívida pública, nós temos altos salários, Supremo Tribunal Federal. O seu podcast sobre política, @politicast_BR.